6h37 e você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Daiane Ginter. Bom dia, Doralice. Bom dia, Alan Barros. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Fábia Siqueira. Bom dia, Américo Corretor. Bom dia, Josi. Bom dia, Sônia. Bom dia, Alex. Bom dia, Diego Rosa, Priscila Sampaio, Marilena. Bom dia. Toda a galera que está acordando junto aqui, você está ao vivo, 6h37. Bom dia, Sanches. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Geni. Bom dia, Pablo da Cunha, Carol e Beatriz. Entrou uma galera ali numa pegada assim, eu não consegui ver todos os nomes, né? Bom dia, Leonardo. Começando o último café. Não, o primeiro da semana, não o último, né? Esse é o primeiro. Estou em São Paulo ainda, que hoje eu gravo na pós-graduação. Bom dia, Flávio. Bom dia, Joséas. Bom dia, Carvalho. Como é o nome da primeira que entrou hoje, hein? Daiane Ginter, olha só, hein? A primeira de todas, passou na frente da Doralice, né? Impressionante isso. Bom dia, Angélica. Bom dia, AC Carvalho. Bom dia. Começar mais um café. Casos práticos, dúvidas de alunos e questões que nos levam a refletir todos os dias pela manhã um pouco de registro de imóveis na prática, né? Bom dia, Fabiane. Bom dia, Marli. Bom dia, apareceu a presidente da Enori aqui, Juliana Folmer. Bom dia, querida, tudo bem com você? Que satisfação, hein? Bom dia, Renata. Vamos embora. Beatriz, eu também vi alguém ganhar da Doralice hoje. Coisa incrível isso, né? Nossa, teremos represálias, teremos atuações marcantes aí. Bom dia, Flávio Correia, Yara. Bom dia, Andrexis. 100 pessoas ao vivo comigo aqui. 6h39. Vamos embora. Bom dia para quem já acordou e quem começou cedo. Mais uma semana de trabalho, mais uma semana de registro de imóveis por aqui. Bom dia. Eu tomei o café, só falar, alguém perguntou, cadê o café, né? Eu tomei o café, juro que eu tomei o café, só que eu botei a xícara lá. E aí quando eu liguei a música, liguei a live, eu disse, caraca, a xícara não está aqui. Eu teria que ir lá e voltar. Então, assim, tomei o café, juro, mas vocês podem tomar aí comigo esse café da manhã. Tá, deixa eu pegar a xícara aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. É aqui? Não é aqui? Tá aqui, ó. Foi um café pequenininho hoje. Eu ainda estou no hotel em São Paulo. Hoje eu gravo aula na pós-graduação pro Damásio. Estou no Damásio agora, né? Troquei de um outro para cá. E a gente vai trabalhar aqui com 2 pós-graduações no Damásio. Uma, Direito de Família e Sucessões, onde eu lido com registro de imóveis para Direito de Família e Sucessões. E a outra, Direito Notarial e Registral, né? Tem várias pós no mercado. Agora eu estou na do Damásio. Damásio. Maravilha. Muito bom chegar ao Damásio. Uma fase legal aí, diferente, uma estrutura enorme, né? Eu estarei no estúdio deles ao vivo hoje para fazer essa gravação no final da tarde. E tem mais uma gravação nesta semana. Estamos em São Paulo. Obrigado, Doralice, querida. Estamos em São Paulo e ontem fizemos um aulão aqui. Tinha muita gente aqui conosco, né? Tava muito bacana. E era um aulão preparatório para o concurso de cartório. Deixa eu anotar o nome da primeira ali. Quando alguém entra primeiro na live, eu sempre anoto o nome para saber quem é, porque é alguém que se dedicou, né? Não tem como entrar sem... tá anotado, Daiane Ginter, depois eu vejo. Porque não é fácil entrar em primeiro, né? É uma concorrência essa live aqui, então anotei para ver. Ontem tivemos um aulão aqui, sexta-noite e sábado, né? E estava muito bacana. Tinha 220 pessoas conosco e o pessoal fez a prova domingo. A prova não foi fácil, claro, o concurso de cartório não é fácil, né? E tem bastante questões que eu costumo falar muito aqui no café, em aula, questões de cindibilidade, questões de hipoteca, alienação fiduciária, né? Foi muito boa. A prova foi difícil, pelo que o pessoal está falando, eu não fiz a prova, né, mas tão difícil. E eu gosto muito de estar perto dos concurseiros. Gosto de estar perto dos concurseiros porque eu já fui
muitos anos professor de concurso, né? De cursinho de concurso, né? Apesar de dar aula na pós. Então eu gosto de estar ali e sempre surge uma outra questão que nos enriquece na advocacia, na corretagem, em outras áreas do direito, porque o concurso ele leva o oficial, o tabelião, ao cartório. Então é claro que a cabeça do oficial ela está irradiando o concurso. Então a gente quando vai trabalhar na área do direito imobiliário, a gente tem que ter a noção que o oficial ele pensa como ele chegou lá. Ele chegou lá pelo concurso. Então é óbvio que se eu vou advogar, eu tenho que ter uma noção do que passa na cabeça do oficial. Senão fica difícil. Eu penso A, ele pensa B. Não dá. Então é importante acompanhar decisões, acompanhar códigos de normas, tanto que lá no registro de imóveis descomplicado, a gente sempre fala do código de normas de cada estado. Por quê? Porque o código de normas, ele reflete a mente do oficial. Então, eu não vou fazer concurso, eu não vou ler o código de normas. Daí você vai esbarrar na nota devolutiva. Porque o oficial pensa com base no código de normas. E o código de normas tem em todo estado. Se você é meu aluno, você sabe que lá naquele módulo chamado Caixa de Ferramentas, eu tenho todos os códigos de normas à disposição dos alunos lá. Eu quero saber como é que é no Acre a hipoteca. Lá. Professor, mas a lei não é para todos os estados do Brasil? A lei? Mas a lei deixa um monte de coisa aberta. Um monte. A lei deixa uma série de questões abertas que são supridas pelas legislações estaduais. Por isso que eu tenho que sempre ter em mente que quando eu vou advogar num estado de direito imobiliário, o que eu preciso ter guardado na minha pasta secreta? Não só as leis federais, código de normas estadual e as leis do município que eu vou atuar. Ontem eu conversava com uma aluna, falava sobre isenção de IPTU. Temos que ver se tem alguma coisa na lei municipal. Sempre a lei municipal. Que cada município vai ter a sua legislação de parcelamento do solo. Cada município. Mas se eu souber a 6766 não basta? Claro que vai te dar uma grande noção. Mas pode ser que tenha um detalhe naquele município, em relação a um condomínio de lotes, em relação a um prédio, em relação a uma área específica da cidade, uma restrição de proibição de construir. Agora os tombamentos estão vindo para as matrículas com a medida provisória, mas nem sempre vieram. Contei no aulão a história da chaminé. A chaminé tombada lá no município da minha região e o tombamento atinge os imóveis da volta. Ninguém pode construir muito alto, senão vai tapar a chaminé. Então o cara comprou um terreno aqui do lado, não podia construir isso. Não sabia, não tinha nada na matrícula do imóvel. Estava lá na prefeitura. Agora está se trazendo para cá. Alguns estados já averbavam nas matrículas vizinhas a proibição de construir. Tem aquele caso emblemático de Santa Catarina. Santa Catarina tem praias que permitem a construção de arranha-céus, como é Balneário Camboriú. E tem praias que limitam a 3 andares, como é Jurerê. Por que tem essa diferença? Porque cada município tem a sua própria visão de mundo. Então teve aquele caso emblemático que o STJ julgou, que alguém comprou um imóvel, era ali nessa parte de Jurerê, outras praias que possuíam as limitações de altura, para construir um prédio. O cara imaginou que tinha comprado a grande descoberta, e na matrícula não tinha nada. Quando ele foi levar o projeto ao município, o que apareceu lá? Não pode construir mais que 3 andares. Mas como que não? Não, mas não está na matrícula. Não, é obrigatório botar na matrícula. Então tem que se ter, muitas vezes, o conhecimento municipal. O que acontece na legislação municipal. Por isso, quando eu falo que a advocacia imobiliária, corretagem, o registro de imóveis, tudo isso tem muito mais
do que a gente possa imaginar. A gente brinca, né? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar, já dizem os grandes filósofos. Existe muito mais coisa entre a lei federal e a lei municipal do que a gente possa imaginar. Portanto, código de normas e legislações municipais são mega importantes para ter esse trabalho. E claro que muitas vezes não basta só isso. Às vezes a gente precisa ter um conhecimento do que vem sendo julgado no Estado. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que conhecer jurisprudência também. Se você está trabalhando em qualquer área que envolve direito, a gente tem que ter uma noção que existem julgados específicos. Né? Específicos. E eu separei alguns, né, que as gurias pediram que eu lesse, antes da aula, claro, né? Porque a aula era para concurso no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é uma referência no Brasil em matéria de jurisprudência. Muitas vezes o que é julgado aqui ainda não aconteceu num outro Estado. Né? Ainda não aconteceu num outro Estado. Então vai servir de balizamento. Por isso que lá no curso Registro de Imóveis Descomplicado, você tem lá na caixa de ferramentas, quando você clica lá, você tem lá pesquisa de jurisprudência notarial e registral. É um site que você pode pesquisar. O site não é meu, né? Eu só fiz o link para você pesquisar lá dentro. Porque tem muita decisão que pode ser um embasamento para algum registrador te dar uma nota devolutiva por todo o Brasil. Assim como pode ser uma decisão que vai te ajudar a enfrentar uma nota devolutiva. É muito interessante. Uma das decisões que eu li é referente ao cancelamento de hipoteca, de penhora, de outras coisas, quando tem uma carta de arrematação. Olha que legal. Imagine você que a matrícula tem 3, 4 penhoras. Umas 2 hipotecas. Matrícula boa. Aquela que o cara olha, escorre uma lágrima assim. Matrícula grande. A matrícula que todo mundo quer ler é aquela de 2 páginas, né? Tem a matrícula e 2 compra e venda no máximo. Esse é o sonho de todo mundo. Pega e... Não, pode deixar que eu resolvo qualquer problema aqui. Mas essas normalmente não aparecem muito para resolver, não. O que aparece são matrículas densas, grandes. E não adianta a gente sapatear. É assim. O cirurgião bom é aquele que faz cirurgia difícil. Não é o que faz a cirurgia fácil. Né? O cara tem que se puxar. A não ser que seja em grande quantidade. Então, várias matrículas pequenininhas, claro que são boas. A matrícula grande é o que dá o raciocínio do profissional do direito. Ela pega uma matrícula com 17 páginas. Estou falando 17 é grande, mas tem matrícula com 200, né? E o cara começa a analisar aquele trem. E aí imagine você que chega teu cliente arrematou um imóvel. Pá, é meu. Saiu a carta de arrematação dele no leilão judicial. Ele levou ao registro de imóveis. Quando chega na matrícula, tu olha, tem umas 3 penhoras, umas 2 hipotecas, mais um monte de coisa. E aí? Essa carta de arrematação limpa tudo ou não? Olha que interessante, né? E a primeira coisa que eu preciso pensar é: a arrematação, ela é uma aquisição originária, que nem a usucapião? Ou ela é uma aquisição derivada, que nem a compra e venda? Isso é muito importante. Porque se eu olhar que ela é uma aquisição originária, ela pega do zero e agora surge um dono. Mas se ela é uma aquisição derivada, ela vem de uma sequência de compradores e vendedores. E aí a gente sabe que aqui tem uma certa polêmica. O STJ várias vezes falou em aquisição originária. Mas São Paulo, que é grande, falou várias vezes em aquisição derivada. Então é difícil da gente examinar com clareza. Porque se for originária, eu vou dizer assim, ó, cancelou tudo para trás, tudo.
limpou a matrícula, tá um espetáculo. Mas se for derivada, ela vai cancelar apenas a penhora que deu origem àquela arrematação. Veja, né? Não tinha uma hipoteca, teve uma penhora e o bem foi arrematado. Se ele foi arrematado, ele vai cancelar a penhora correspondente a ele e a hipoteca correspondente a ele. Tudo bem. Mas outra hipoteca, outra penhora, não. Por quê? Porque elas ficam ali. Tem que se pedir ao juiz daquela causa para baixar isso. E isso é interessante, porque não dá para imaginar simplesmente que vai limpar tudo. Ah, mas às vezes vem na carta de arrematação dizendo que o adquirente, o arrematante, adquiriu livre de todos os ônus. E aí, claro que é um pepino pro oficial. Porque, bom, então vou registrar e vou limpar tudo. Que lindo, né? Parece fácil, mas na prática não é, né? Nunca é fácil, né? Porque a gente sabe que é um texto pronto da carta de arrematação. E fica difícil para o oficial imaginar, será que foram intimados todos os credores? Será? Será que eu posso dar esse carteiraço e limpar tudo? Não é uma decisão fácil do registrador. Normalmente o registrador devolve, ele protocola e devolve ao Poder Judiciário, dizendo, olha, me parece que não posso cancelar todas porque não fazem referência a esse processo. Ou, em alguns casos, o oficial suscita, consulta, encaminha, pode usar vários verbos aqui, tá? Repassa, transfere a responsabilidade ao seu juiz corregedor. Ele vai lá e diz assim, olha, doutor, veio aqui essa carta mandando limpar tudo. A carta de arrematação dizendo que limpou tudo. Posso fazer isso? Ou seja, ele vai se amparar em alguém que tenha uma caneta mais forte. E é uma variável de diversos ofícios. E às vezes a gente devolve ao juiz e pergunta, doutor, eu vi que o senhor mandou cancelar a penhora, mas tem outras 3 penhoras aqui. Uma até da União, né? Curiosa essa aqui. É para cancelar mesmo? Veja só que pepino, né? E às vezes vem de lá aquela pedrada, né? Aquela ordem judicial. E aí eu acho ótimo, porque quando vem a ordem judicial eu estou livre. Livre. Eu digo, tá bom. Registre-se, é uma ordem, né? Maravilha. Tudo ótimo. Ali a Débora colocou, no meu caso específico, foram mencionados vários números de processo, determinando o cancelamento. Ficou mais completo esse teu. O Leonardo diz, tem decisão da Corregedoria do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, dizendo que não cancela. Exatamente, essa decisão que eu tenho também. E deve-se procurar em cada juízo o cancelamento. É o que a Fabiane também Matarazzo colocou. Ou seja, a carta de arrematação, quando ela vem, ela não limpa tudo. Por mais que eu tenha um entendimento que a carta de arrematação é uma aquisição originária, que na verdade é questionável por vários tribunais. Veja, o STJ entendeu que é originária em vários julgados, mas a maioria dos TJ disse não. E aí coloca assim, em que pese o conhecimento de que a arrematação possa ser considerada também uma causa originária, entende este tribunal que é uma aquisição derivada. E tem muita diferença. Muita. E quando a aquisição é originária, realmente eu limpo o que tem para trás. Vamos pegar a desapropriação. A desapropriação, ninguém tem dúvidas que ela é uma aquisição originária.
Mas, todavia, bom dia meu filho Mateus, todavia, contudo, entretanto, existem desapropriações que são amigáveis e que ocorrem por escritura pública. Como é que funciona a desapropriação, né? Vem aquele decreto expropriatório, você, vamos desapropriar isso aqui é interesse nosso, vamos desapropriar isso aqui. Em alguns estados, se há verba na matrícula já, tem um decreto aqui dizendo que isso aqui é interesse público. Nós vamos desapropriar. Daí o município vai fazer a oferta de valor para o cara que está sendo desapropriado. E se ele entende que está desapropriado, ficou de boa, com acordo. Mas se ele entende que não, o município vai judicializar isso e vai pedir para o juiz a emissão na posse, que é um dos raros casos de posse na matrícula. E ao final vai sair o título que vai dizer que o imóvel é do município. Agora, em alguns casos, quando não é brigada a desapropriação, e nesse caso aqui, então, é aquisição originária. Mas existem outros casos que o município vai desapropriar e o cara diz, tá bom, não tem problema, pode levar. E aí, eles vão fazer um acordo. E esse acordo, a vida inteira foi feito por escritura pública. Chama-se Escritura Pública de Desapropriação Amigável. E eu odeio quando vem escrito nela, mas eu respeito assim, transmitente, fulano de tal, adquirente município. Se é desapropriação, seria transmitente? E daí que surge aquela questão interessante, a desapropriação amigável não seria uma aquisição originária, seria uma aquisição derivada. Mas caraca, derivada? Não estamos falando de compra e venda que o município está fazendo. E aqui é outra polêmica. E essa escritura vem ao registro de imóveis. Aliás, modernamente se entende que nem precisa mais escritura. Basta um termo administrativo, o que eu discordo. Para mim não está expresso, claro, sereno na lei. Mas tem quem me diga, tá assim, né? Ainda acho melhor que passe pelo tabelião. Rodolfo colocou bem, expropriante, expropriado, fica mais bonito, né? Mais clássico, eu também acho. Mas, se essa desapropriação amigável não for aquisição originária e tiver alguma restrição na matrícula, já o trem vai parar. Vai parar na primeira estação para a gente refletir. E aí, o que faz com essa? Limpa essa restrição ou não? Então, restrições na matrícula, ela muitas vezes são o grande calcanhar de Aquiles de quem trabalha no direito imobiliário. E aí uma aluna me pergunta ontem, o Flávio botou, me diz que está sereno no direito hoje, nem o pai de família está sereno, né, Flávio? Nós somos do tempo que o professor falava, o bom pai de família. Nem isso mais o cara consegue saber um conceito lógico hoje. E ontem uma aluna minha perguntava e dizia assim, professor, me dá a diferença, uma aluna da mentoria, né? Já assim, quase jogando a toalha, das certidões de inteiro teor e a negativa de ônus. Eu disse, não, beleza. Ela disse, por que tem diferença? E aí tu pensa, a certidão de inteiro teor, a gente sabe que na prática ela é uma cópia da matrícula ou uma cópia da transcrição. Por quê? Porque o nome já diz inteiro teor ou verbum ad verbum. Então, de regra, os oficiais têm as matrículas digitalizadas no sistema e eles imprimem aquela matrícula e colocam em cada página uma menção de que aquilo ali é um documento público. É inteiro teor. Tá, mas aí, professor, tem algum ônus ali? Claro que se tem ônus vai aparecer.
Mas então qual é a diferença da certidão de ônus? É que na certidão de ônus, que foi sufocada, amordaçada pela medida provisória 1085, na certidão de ônus, o oficial diz assim, olha, sobre o... Eu falar urbano ou rural, agora fiquei na dúvida. Sobre imóvel tal, terreno urbano tal, existe uma hipoteca, existe uma penhora, existe uma indisponibilidade. Então ele já identifica. Ele vai direto ao ponto. A grande questão, e a pergunta que vai agora ficar assim na mente de todo mundo é, em 2022, o que é ônus? O que é ônus em 2022? Porque em 1920 eu poderia saber o que é ônus. Eu poderia até dizer assim, ônus são os direitos reais que estão na matrícula. Pronto. Uma interpretação mais tranquila da norma, né? Sem 1 milhão de provimentos. Agora, hoje o que é ônus? Imagine você que a matrícula não tem nenhuma restrição, mas tem averbado um contrato de locação. Você vai dizer que não tem ônus ou vai dizer que tem ônus? Imagina que na matrícula tem registrado uma cláusula de vigência. Você vai dizer que não tem ônus ou que tem ônus? Vamos facilitar. Tem um usufruto. Agora eu sei que tem ônus. Tá, claro, né? Direito real. Tem averbado um contrato de arrendamento. Tem ônus ou não tem ônus? Porque a gente começa a pensar, e o melhor conceito hoje para ônus, eu não estou dizendo que é o correto, eu estou dizendo que é o melhor. O melhor para mim não pode ser não o melhor para você. Mas ônus é tudo aquilo que de alguma forma interfere num dos direitos de propriedade. Eu fico mais tranquilo, né? Aí eu abro um leque enorme e digo, tudo que alterar alguma coisa no direito de propriedade pode ser considerado um ônus. Por exemplo, o imóvel não tem nenhum ônus, mas tem um contrato de locação com uma cláusula de vigência. E diz assim, caso o imóvel seja vendido, o contrato de locação será respeitado. Isso não é um ônus, professor? Não, mas tu não vai poder usar o imóvel, né? Então, de certa forma, ele limitou o teu direito de propriedade. Direito pleno. Então, muitas vezes a gente encontra umas certidões que dizem assim, certidão negativa de ônus. Certifico que sobre o imóvel tal, da quadra tal, matriculado sob número tal, neste cartório de registro de imóveis não existe nenhum ônus, vírgula, ressalvado o contrato de locação que encontra-se registrado no R12. Viu como ficou? Uma forma tranquila de eu dizer algo que não está claro? Ou seja, eu coloco ali que, como não há um conceito claro do que é ônus, me parece que não tem ônus, mas eu ressalvo a existência de mais coisa que tem na matrícula para me precaver. E por que se faz essa ressalva? Porque existem problemas no sistema. Claro, vamos voltar um pouquinho nas transcrições. A gente sabe que nas transcrições elas estavam lá no livro 3 e elas não têm atenção para isso que é muito importante. Elas não são as antigas matrículas, pelo amor de Deus. Se você ouviu alguém falar isso na rede, faça aquela cara de paisagem, não fala nada, só faz a cara de paisagem. Tá. Não são. Tem nada a ver. Assista minhas aulas sobre transcrições que você vai ver. Transcrição não é a antiga matrícula. Não. Bom, mas acontece que lá no livro das transcrições, que apenas reproduzia o contrato, não o imóvel como a matrícula,
havia um outro livro que tinha ônus. Entre outros livros antigos. Essa é a bagunça. Que se fazia uma pontezinha ali. Então, por que se pedia negativa de ônus? Que o cara olhava, pegava uma certidão da transcrição, mas o ônus estava no outro livro. Essa era a sacada do troço. Por isso que eu tinha que pedir uma negativa de ônus, até para o cara procurar. E aí que vem aquela ideia, hipoteca com mais de 30 anos, morreu. Por que morreu? Porque lá na França, os oficiais sofriam muito para achar essa hipoteca. O cara lá suando. Sistema de transcrições, antigamente. O cara tinha que procurar num outro livro uma hipoteca. Então, peraí, hipoteca com mais de 30 anos tá morta. Por que tá morta? Tá perempta. Por que tá perempta? Porque é muito difícil pro oficial ficar achando essa hipoteca. Muito difícil. Montoeira de livro, o cara suando atrás do balcão para localizar. Então a hipoteca com mais de 30 anos, e aí o Pontes de Miranda diz assim, esse direito real se esvaziou. Mas se eu pegar hoje, eu vou dizer assim, mas ele está na matrícula. Sim, está lá, tudo bem, meu querido. Mas ele não tem mais efeitos. E aí depende do estado, eu já volto na certidão, depende do estado que você está, ele vai dizer assim, hipoteca perempta, basta um requerimento do devedor. Dependendo do estado, ele vai dizer assim, requerimento do devedor com anuência do credor, que é impossível, né? O cara jamais vai dar. Ou requerimento do devedor com negativas de que não tem uma discussão judicial sobre isso. Mas nunca o oficial faz de ofício esse negócio. Afinal, de ofício mesmo, só o que a lei diz que pode o oficial fazer. Então depende do estado, basta o requerimento do devedor dizendo, olha, o direito real de hipoteca se esvaziou, perdeu a sua eficácia. Não estou dizendo que a dívida foi quitada, não confunda. Dívida quitada é uma coisa, dívida prescrita é outra, hipoteca que morreu é outra. Nesse caso a dívida está lá, eles vão se resolver com a dívida. Mas a hipoteca perdeu a sua eficácia. E aí, professor, se o senhor tivesse que dar uma certidão de ônus, que tivesse uma hipoteca com mais de 30 anos, o senhor diria que é negativa de ônus ou positiva de ônus? Como o senhor interpretaria isso? Grande pergunta, né? Grande pergunta. Pergunta de concurso. Claro, concurso. E aí a gente vai ter que responder daquela fórmula sábia, né? Vai dizer assim, olha, a princípio não existe mais o ônus. Não existe não. O ônus não possui mais eficácia. Todavia, ele encontra-se ainda registrado na matrícula. E a lei de registros diz, enquanto não cancelado, o registro produz efeitos. A lei de registros é clara, lá no artigo que ela fala do cancelamento. Enquanto não cancelado, o registro produz efeitos. Senão, teria um contrato de promessa de compra e venda registrado na matrícula. Isso já faz 30 anos, esse contrato de promessa. Mas ele está registrado ali. Como é que eu vou baixar ele? Do nada? Vem uma luz divina e diz, baixa o contrato, filho. Não. Ele está na matrícula. Então, enquanto a hipoteca está lá, eu tenho que respeitar ela. Mas eu sei que a lei fala que ela já morreu. Mas a lei de registros fala. Enquanto está lá, produz efeitos. Paradoxo. Se não existisse paradoxo, a gente não tinha agora 304 pessoas ao vivo aqui na live, né? Paradoxo é o que não falta no direito imobiliário. Mas voltando para a certidão. Me diz a minha mentorada, professor, eu quero saber a diferença da certidão de ônus, e se ainda precisa ela, e a certidão de inteiro teor. E tem mais uma certidão. A medida provisória
trouxe mais uma certidão, a certidão jurídica atualizada do imóvel. Caraca, que certidão é essa, né? E não são só essas. Tem a certidão que é feita por quesitos ao oficial. Ó, essa matrícula tem 200 páginas, 100 páginas, 20 páginas. 10 bem embaralhadas já serve para acabar com a vida do oficial. Essa certidão, não estou entendendo. Queria fazer uma pergunta para o senhor oficial. Essa hipoteca, essa penhora, nesse condomínio, fulano tem quanto de área? Às vezes tem, né? Que interpretar. Aí alguns oficiais não querem, dão o quê? Dão uma certidão atualizada. Ó, o senhor leva aí, o senhor lê. Ah, mas aí eu volto lá e vou dizer, não, mas peraí, eu quero que o senhor me diga. Se o senhor conseguir, claro, se há ou não propriedade de fulano e se essa propriedade está livre. Por quê? Porque eu preciso dessa informação. Então eu vou fazer uma certidão por quesitos. Quesito 1. Fulano de tal figura como proprietário no R tal. Pergunta, essa propriedade dele, que no registro não está claro, porque diz uma fração, é de quantos metros? Em quesito 2, havendo propriedade, ela está livre, desembaraçada, ou possui algum ônus ou restrição? Interessante. Daí o oficial tem que responder. E nem sempre é fácil para o oficial responder. O que não dá é para o oficial jogar atualizada no colo do cara. Afinal, nós somos intérpretes do direito. O registrador é um intérprete do direito. Tem que interpretar. Se fosse só carimbar e botar para dentro, eu botava uma máquina lá na porta, que nem o Banco do Brasil faz aquele negócio do extrato, que o cara do depósito, aquele por envelope, né? O oficial tem que ser intérprete. Ele tem que se debruçar no assunto. No mundo de hoje, mais ainda. Tem que ler, tem que entender. Se não está conseguindo, tem que contratar gente boa para trabalhar junto. Gente que está estudando, que tem interesse. Eu seguido estou olhando os concurseiros, né? Os concurseiros estão sempre dando uma olhada, né? Onde é que eles estão, para saber o que está acontecendo. Porque eles são muito ligados, né? Tanto na minha equipe de suporte da plataforma, eu tenho 4 concurseiras voando para me ajudar a responder 3.500 alunos. E é assim. Direito é dinâmico, né? Então me diz a mentorada, professor, certidão de inteiro teor, o que é? Inteiro teor vai ser uma cópia, claro, daquela matrícula. Está aqui inteiro teor. Ah, mas eu preciso da negativa de ônus? Precisar, tu não precisa. Porque a de inteiro teor está dizendo os ônus que estão ali, tu só tem que interpretar. Mas está difícil interpretar, professor. Matrícula pesada. Então me parece melhor você pedir a negativa de ônus para ter certeza. É que nem exame. Eu vou no médico, ele me pede uma lista de exames. Beleza. Ele olha e diz assim, não, tá tudo bem. Eu disse, mas doutor, eu continuo com a dor. Não, então, vamos fazer uma endoscopia agora. Não é só o exame de sangue. Vamos fazer uma ressonância magnética. Adoram botar o cara no tubo aquele, né? Bota no tubo pra gente ver o que tem. Aí já é um exame melhor. Então, às vezes, eu preciso perguntar para o oficial. Ó, oficial, pedi inteiro teor, mas tá difícil de entender. Então, eu preciso de uma certidão em quesitos. Eu quero saber, tem ônus? Quanto é a propriedade? A hipoteca tal tá valendo? Pode ser que eu tenha que perguntar isso. Ou a negativa de ônus. E a certidão da situação jurídica do imóvel. Essa é uma certidão nova, que se assemelha muito à certidão resumida. Ou seja, eu pergunto, senhor oficial, a matrícula tem 30 laudas e tem 15 proprietários. É um tendel a matrícula. Mas o meu cliente quer vender, que é fulano de tal. Eu gostaria de saber
a situação jurídica do imóvel, qual é, para saber se o meu cliente tem quanto de área e se tem ônus. Tanto a certidão de situação jurídica do imóvel como a certidão de inteiro teor, elas já devem mencionar os ônus. Mas na certidão de inteiro teor, ela vem a cópia inteira, te vira. E na certidão da situação jurídica do imóvel, o oficial vai escrevendo. Quanto ao ônus, tem ônus. Se ainda assim não ficar claro, então eu peço o exame específico de sangue. Ou eu digo, eu quero uma certidão, agora em quesitos. Fulano de tal, tem quanto de área? E essa área dele tem ônus? Então eu preciso conhecer as armas para brigar na guerra. Não basta, às vezes, uma atualizada. Ah, mas isso onera. Gente, você não está falando de propriedades. O apartamento vale 4 milhões, o cara está ali brigando para pagar 15, 20, 40 na certidão. Então repense o quanto eu preciso entender de certidões, o quanto eu preciso entender de ônus, o quanto eu preciso entender do cancelamento dos ônus. Veja, nós falamos hoje de carta de arrematação. Cancela ou não cancela os ônus anteriores, as restrições. Nós falamos de certidão, falamos de desapropriação, falamos de aquisição originária e derivada, falamos de certidão negativa, inteiro teor, jurídica atualizada e por quesitos. É complexo? É, mas se você está aqui de manhã e tem 314 pessoas agora, é porque você tem vontade de entender esse negócio e já está fazendo a diferença na sua vida e dos seus clientes. Porque você está entendendo como funciona o negócio. E se fosse fácil, gente? Se fosse fácil. Barbada. Para todo mundo. Ana Paula pergunta, é possível deixar essa live gravada? Sim, ela daqui a pouco vai para o YouTube. Depois eu subo e deixo lá para o pessoal circulando os dias, tá? Hipoteca perempta também falei, né? Então, é importante eu conhecer ônus. Lembrando que o mundo não começou em 1976 com as matrículas. Antes já existiam transcrições. E lembrando que transcrição não é a matrícula antiga. Eu já vi alguém falar assim, para você entender, transcrição é a matrícula antiga. Dá uma coisa, um calor, um treco, assim, o coração quase parece que vai parar de bater. Mas eu não posso falar nada. Que hoje um Deus nos acuda, vale tudo, vale tudo. Mas você está aqui, aqui você tem profundidade. Aqui a gente não navega só na beirinha, não. A gente vai entrar lá em alto mar, dar uma passeada assim para olhar perto das rochas. Onde o mar bate na rocha, o barco balança. Mas se eu estiver na beirinha é mais tranquilo, o barco está mais seguro. Exato. Mas os barcos não foram feitos para ficar na beirinha. Nem você. Se você quer ficar na beirinha, nem acorda cedo. Agora, se você quer navegar em águas profundas, 6h37 eu tô aqui. Um abraço, fica bem, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.